Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma série da Doroteia Convida. E hoje a gente vai começar nesse ritmo aí, ó. Porque hoje é dane-se tudo mesmo. Hoje a gente vai chamar de novo a Dani Mufato, que participou também do último Doroteia Convida. E vai ser lindo, porque em um ano muita coisa aconteceu. Então, vou chamar ela aqui agora. Só um minutinho. Espera aí. A Dani vai conseguir entrar aí. Ai, meu Deus, caiu foi tudo aqui, meu. E aí? Ei, Bru. E mais um projeto se concretizando aqui. O nosso Uhum. da Doroteia, né? E deixa eu só pegar minha colinha aqui. E um ano se passou de que a gente fez o primeiro da Doroteia Convida. Eu só E eu chorava. comecei, né? É, eu comecei com você porque eu não estava acostumado a fazer lives e você me ensinou, né, a fazer Uhum. as lives. E então essa segunda temporada do Doroteia Convida, eu queria conversar com você de novo, porque muita coisa aconteceu e, e agora vai ser interessante a gente é, conversar sobre isso, contar para todos tudo, né? Então, passou um ano, você foi se observando, a gente foi te observando Uhum. e você teve mais tempo para olhar para você, né? Isso. E o Pedro começou a ficar mais independente, então você abriu mais as asas, ele começou a voar e Uhum. você começou a seguir. E aí você recebeu uns diagnósticos aí. Então, eu queria te convidar para sair do armário aqui e contar para a gente um pouquinho desse percurso, desse, é, de como que foi, né, essa trajetória sua até o diagnóstico. Conta um pouco aí pra gente. Boa noite a todos, né? Todo mundo que está chegando aí. Um beijo pessoal do Acre, já mandaram um beijo aqui pra gente. Obrigada, Bru, por mais uma vez me dar a honra de estar aqui com você, junto com a Doroteia, né? É um projeto que faz parte de mim já, né? Que está todo dia comigo, que está todo dia fazendo parte de um pouquinho do meu crescimento, do meu descobrimento e tudo mais. Isso que você falou, acho que é uma coisa muito importante e que precisa ser muito divulgado entre, principalmente as famílias atípicas e principalmente as mães atípicas. Depois do diagnóstico dos meninos, a gente praticamente não se olha mais. Então, a gente se esquece, a gente se anula. E foi isso que aconteceu por muito tempo comigo, né? É muito recente essa minha possibilidade de olhar para mim. É muito recente. E ela só aconteceu porque a gente fundou a associação, senão eu não teria começado, né, a sair, eu não ia em lugar nenhum se eu não tivesse com o Pedro, né, eu não podia sair, eu não podia porque ele chorava, ele ficava nervoso, ele entrava em crise. Então, há apenas 4 anos eu sou Dani de novo, né? E antes, né, antes da maternidade, eu tinha uma vida muito regradinha. Apesar de muito nova, eu sempre tive a minha rotina. Escola,
trabalhar à tarde, eu comecei a trabalhar muito jovem, então eu ia para a escola de manhã, eu trabalhava à tarde e à noite eu ia para academia. Essa era a minha rotina, né? Até que eu casei, né? Então, e pouco tempo depois eu fui mãe, enfim. Então, toda essa minha história, eu não tive muito tempo de olhar para mim. Eu sempre fui muito agitada, muito querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo curso de não sei o que, eu estava fazendo curso de outra coisa. Sempre tudo muito intenso, muito intenso. E o desabrochar do Pedro, né? Essa independência do Pedro de mim me deu a possibilidade de começar a enxergar determinadas coisas que eu não estava enxergando, que eu não estava vendo, e condições que foram agravadas. E eu acho que só foi possível, né, que a gente conseguisse identificar as características, porque agravou. Talvez se eu não tivesse passado por toda essa trajetória, ter adoecido e tal, e o Pedro se desenvolvido, né? Talvez eu não teria conseguido identificar. Então, o agravamento do quadro só deu assim, ó, tá pegando fogo aqui, ó. Vamos prestar atenção nisso daqui. E quando eu fui ver, quando eu fui avaliar, quando eu fui perceber, tudo se encaixava muito bem, né? E uma das maiores reclamações que eu tinha, né, principalmente de pessoas mais próximas, era da comunicação, que eu me comunicava muito mal, né, que eu não sabia me comunicar, que essas reclamações ficaram muito recorrentes, que eu não demonstrava afeto, e isso começou a me incomodar muito, que eu machucava as pessoas, que eu falava sem pensar, e isso começou a ficar muito berrante para mim, e começou a me incomodar muito, porque eu sou uma pessoa muito afetuosa. Então, isso me incomodava. E aí foi juntando, 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 juntando. E aí eu tive que procurar ajuda, porque já era demais para mim sozinha. Não estava dando mais conta, né, de tudo aquilo, de toda aquela informação. Mas em momento algum eu pensei que pudesse ser autismo. Eu pensei em outras coisas, né, como o TDAH eu já tinha certeza, mas eu não conseguia enxergar o autismo. Até porque, assim, eu já falava de autismo, eu já estudava autismo, as minhas características já estavam ali, mas eu continuei achando que era um jeito de ser meu, né? Que eu era assim, então as pessoas sempre me falaram que eu sou muito impulsiva, então esses estereótipos eram os que apareciam, né? E como eu falo muito, como eu converso muito, como eu gosto de fazer, né? Eu gosto de aparecer, aparecida, ninguém nunca desconfiou, nem eu mesma, né? Mas falar não é se comunicar. Falar não é É. se comunicar. E falar sobre o que você E, dá, do que você domina, também não é se comunicar. É só falar. é, e você acha que tinha, assim, uma Dani antes do diagnóstico e uma Dani depois do diagnóstico? Você acha que você teve um Em, olhar diferente para você mesmo? em alguns pontos, sim. Em alguns pontos, sim, em outros não. Hoje, por exemplo, enquanto a gente fazia o atendimento de um rapaz lá na associação, eu me dei conta do quanto meu autocontrole melhorou, né? De conseguir não perder a paciência com tanta, entre aspas, facilidade, porque eu era uma bombinha relógio. E essa bombinha relógio de explodir, de ter raiva, de ataques de raiva, né? De ansiedade, elas foram acalmando. Eu consigo parar e falar: não, você está cansada, não, você está com sono, não, você não dormiu direito, não, tem muita luz aqui, não, é porque o barulho do não sei o que está te incomodando. Então, essa clareza me modificou. Saber Uhum. que eu me sinto exausta depois de interações sociais. Não é porque eu sou preguiçosa, porque eu sou, né, esses milhões de nomes que colocam na gente quando a gente não dá conta de fazer, isso mudou muito. Eu parei de me cobrar, eu parei de me penalizar por coisas que eu não dava conta de fazer.
Você acha que é, toda aquela barreira que você tinha antes, que a gente tem, né, antes do diagnóstico, e a gente vai enfrentando, vai enfrentando, vai enfrentando, você acha que todas aquelas dificuldades, todos aqueles obstáculos que a gente tem, hoje você consegue ver que é por causa do autismo? Ou muita coisa era do que você vivia, assim, seu ambiente familiar, ou os lugares que você frequentava? Você consegue ver, poxa, tudo isso era autismo, estava ali, todos os sinais, hoje eu consigo enxergar tudo, certo? Foi É, assim na, também, assim, na você teve essa... verdade, eu sempre fui a criança pirracenta. Eu sempre fui a criança que fazia barulho demais, que chorava demais, que era levada demais, né? Enquanto criança, eu sempre tive esse comportamento. Mas isso tudo sempre estava ligado à morte da minha mãe. Eu não cresci criada pela minha mãe. Então, tudo era como se eu tivesse numa redoma de vidro, né? Então, Tudo estava era todo por mundo ali. causa disso, né? É por Então, causa, é porque ela é assim porque ela cresceu sem a mãe. É assim uhum, porque. Então, assim, eu sempre tive, né, essa personalidade mais de aparecer, de conversar, eu sempre gostei de cantar. Então, eu sempre fui muito, entre aspas, comunicativa. Então, uhum, foi passando. Eu me uhum, encaixava ali naquele lugar, né? E hoje, com o conhecimento que eu tenho com relação ao autismo em mulheres, que aí eu precisei estudar mais essa diferença do cérebro feminino para o cérebro masculino, aí sim eu entendo o que é que eu fiz durante uma vida inteira. Eu me imitei comportamentos de pessoas. Isso é muito ruim. Essa parte é muito ruim. Porque você se pergunta quem é você, sabe? Até onde sou eu e até onde é o autismo, ou onde isso se mistura. Essa parte foi muito desagradável para mim. Eu acho que por isso que eu esperei tanto tempo para eu poder realmente falar abertamente sobre o meu diagnóstico, né? Então, assim, eu acho que essas modificações, né, de perceber o que é autismo e o que é da minha trajetória, ela ficou bem mais clara para mim, porque as minhas explosões era sempre como se eu não tivesse paciência, era sempre como se, estressada, e não era. Eram crises, já eram uhum, as crises, né? Então, e desde muito pequena, né? O choro, a pirraça, você era muito pirracenta, e uma das coisas que, lá no início do diagnóstico do Pedro, que se falava muito era do sentar em W, né? Que as crianças sentam com a perninha para trás. E eu tenho fotos com a perninha para trás. Mas eu jamais desconfiei que esse poderia ser o meu diagnóstico também. Mesmo estudando uhum. autismo, mesmo né, me aprofundando no autismo, eu não consegui perceber. Eu só consegui perceber quando alguém me mostrou. Isso é isso, né? E quando eu vi que eu estava fazendo movimentos estereotipados, aí eu falei, poxa, agora não dá mais. A gente tem que avaliar isso aqui. É, que legal, isso foi ótimo, porque agora, com o seu diagnóstico, aí você pode se comportar e se entender, e as pessoas que convivem com você podem te entender mais ainda, né? Então, eu É, acho que é essencial, assim, para todos ao seu redor. Então, foi uma vitória, assim, né? Porque você devia, como todo autista, a gente acaba buscando quem que a gente é a uhum, vida inteira, né? uhum. E, é, Eu acho, Bruno, que uma então, das, uma hum, das coisas assim que são mais difíceis para as pessoas poderem entender, principalmente quem está muito perto da gente, é esse distanciamento que às vezes a gente tem, sabe? Então, por exemplo, eu morava fora e né, morava no Rio e tal, eu não via, às vezes eu vinha para São João, eu não acabava não vendo as minhas amigas, mas assim, foi o que eu estava falando hoje com você. Estar com as pessoas, para mim,
não há necessidade de estar com elas. Se eu souber que ela existe, que ela tá bem, que tá tudo bem com ela, que ela tá feliz, para mim é o suficiente. Agora, se me chamar, Dani, eu Uhum. preciso de você, preciso falar com você, eu vou estar ali na hora. Mas eu não tenho É. essa necessidade de ficar ligando, de ficar perguntando. E isso, às vezes, pelos nossos amigos, né? Amigos, familiares, é visto com maus olhos. Né? Poxa, a Dani não procura a gente. E não é isso, não é. Eu tenho muitos amigos, muito prazer em estar com os meus amigos, mas eu tenho esse lugarzinho de ficar. Porque quando eu encontro é muito bom, é muito legal, é muito gostoso, Uhum. mas é muito cansativo. É extremamente desgastante. O corpo dói, a cabeça dói, as mãos doem. Então, assim, essa isso é muito bom. Você entender que e poder dizer para as pessoas, olha, tá tudo bem, eu tô aqui com você, sabe? Eu te amo do jeito que você é, mas eu gosto de ficar aqui no meu cantinho. É isso mesmo. Aqui, então, vamos partir pro intuito da Doroteia Convida, que é conhecer a pessoa por trás do autismo, né? Mas a gente tinha que abrir falando disso, do seu diagnóstico, para mostrar agora quem que é a Daniele, quem que é a Dani Mufato, que todo mundo fala, que todo mundo vive brigando, mas não sabe como que é por trás. Então, me fala um pouquinho assim, quem que é a mãe Daniele? Então, eu sempre tive muita dificuldade de falar de mim. Eu nunca. Toda vez que alguém me perguntava sobre mim, eu chorava, né? E acho que por isso eu fiquei tão emotiva na última live. Era uma mistura muito grande de sentimentos e falar sobre mim é muito difícil. Era muito difícil e continua sendo. Falar da mãe Dani é fácil, falar da mãe da Dani aspas é fácil, agora falar sobre mim é muito difícil. A Dani mãe, eu sempre quis ser mãe. Eu sempre sonhei com a maternidade. E desde muito nova, né? Eu fui mãe muito nova. E assim, hoje eu penso que se eu tivesse filho agora, né, nessa idade, eu não daria conta de enfrentar o rojão que eu enfrentei, né, com 25 anos. Então, assim, a Dani mãe, ela não se cansa, ela não tem tempo ruim, não tem. é, uma vez, o Pedro, eu teve uma reunião de escola e esse assunto mexeu muito comigo. Você já conhece, mas as pessoas normalmente, né, não conhecem. Teve uma escola aqui em São João del Rei que não estava fazendo a inclusão do Pedro e eu não fui convidada para a reunião de pais, né? E aí a monitora que eu pagava com o meu dinheiro para poder acompanhar o Pedro na escola, ela falou, Dani, eu não consigo, vou te contar, tem reunião de escola, olá, tem gente chegando aí. Eu não consigo, eu vou te contar, tem reunião de pais hoje, você não foi convidada. Eu estava de barrigão de 9 meses para ganhar a Helena. E foi a fala que eu fiz ali, né, para aquela escola naquele dia, ela é muito do que eu sou enquanto mãe, né? Aí eu usei uma expressão, eu vou pelo meu filho. Ela falou, ai, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, pelo meu filho, eu vou ao céu e ao inferno no mesmo dia. E eu estava grávida da Helena para ganhar neném. E acho que isso é muito do que, né, da transição da maternidade atípica, porque às vezes você precisa ter a docilidade, a compreensão de que aquilo que aquele menino está tendo é uma crise, que não é uma birra, que não é comigo, e mistura um monte de sentimento, e às vezes você tem que lutar pelo lugar dele no mundo. Então, a Dani mãe é essa que luta pelos meus filhos serem aceitos na sociedade do jeito que eles são, independente de ter diagnóstico ou não. Então, eu sou muito isso. Esse é o meu perfil materno, né? Eu vou por eles, né? E acaba que eu não sou só mãe dos meus, né? Eu adotei um monte atrás de mim
E eu brigo por eles, eu luto por eles, porque isso para mim tem significado. Não adianta eu mudar a minha bolha, né? Não adianta eu mudar pela minha bolha. Eu preciso de uma sociedade inclusiva. Eu preciso que as pessoas entendam que o Pedro precisa deles, né? Quem é que vai fazer a inclusão do Pedro no mercado de trabalho? Quem é que vai fazer a inclusão dele na faculdade? Os amigos que estão crescendo com ele, eles são pessoas que estão prontos para fazer a inclusão do Pedro? Então a Dani mãe é essa. É a Dani que luta para que a gente seja uma sociedade mais inclusiva. Eu acho que se eu pudesse resumir hoje, né, o que eu luto pela sociedade, pela minha maternidade, acho que a minha maternidade é essa, minha missão materna é essa, de fazer um pouquinho melhor o lugar que a gente vive, para que os nossos filhos sejam acolhidos do jeito que eles são. E é mesmo, gente. Um dia eu quase quebrei o cotovelo e, na verdade, eu fechei a porta do carro no meu cotovelo, não sei como também. Mas aí a Dani me levou para o hospital, fiquei lá de 9 até 4 horas da tarde, sem comer, sem ser atendido. E eu já estava lá dentro, morrendo de fome, quase desmaiando. E aí eu tive um princípio de crise lá, porque eu já estava sem comer, então eu fico muito nervoso, eu já estava quase saindo chutando tudo lá. Aí eu falei que eu ia desistir do atendimento, e aí falei com a Dani, eu tô indo embora, ninguém me atendeu. Ó, a Dani chegou em 2 minutos, chutando a porta do hospital, tá com a comida na mão, e falou assim, ó, vocês vão alimentar esse menino que tá desde de manhã sem comer e tal. Ó, segurança lá ficaram com tanto medo. Entraram, já me caçaram, pegaram, você tá sem comer, você não foi atendido ainda, mas você tá aqui tem muito tempo e tal, tal, tal. Aí ele me levou lá na salinha e assim, eu poderia ter falado, eu sou uma pessoa autista, tá? Para tentar ter uma prioridade, Uhum, porque ficar muito tempo assim pode gerar uma crise na gente, né? E eu fiquei quietinho lá, porque eu tava de boa naquele dia, né? uhum. Então, e aí eu ficava vendo o povo chegar, e eu ficava com dó, assim, mas tem tanta gente, né? Pior do que eu, né? Adoentada e tal. Só que eu não tava vendo, porque eu já tava quase desmaiando. Aí, quando eu vi que ele estava muito perto e solícito demais, aí eu falei, não, não vou desistir do atendimento, tô indo embora, vamos sair. Ah, a sua amiga tá lá fora com a comida querendo te entregar. Aí eu, entendi por que que eu vou ser atendida agora, né? Aí eu entrei na médica, a médica só olhou o meu negócio lá, não quebrou o cotovelo, não. Acompanha e tal, 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 e me mandou embora. Mas é uma mãezona mesmo. E aí, quando a gente pensa assim, né, no seu percurso, assim, igual você teve um câncer de mama, né? E tem 2 anos você ficou nesse processo e agora mais um ano acompanhando e vendo se está tudo beleza, viajando, fazendo todos os exames e agora toda essa parte, né, de pós-câncer que é muito legal também que você dá um exemplo e encoraja as outras pessoas que tiveram câncer de mama. E então é legal trocar uma ideia, né? Dar um suporte, ter alguém que passou por isso com uma pessoa que acabou de receber, né, o diagnóstico de câncer de mama, e tal. E como que você lidou com isso, né? Quando você recebeu o diagnóstico, como você enfrentou e o que que você passa assim para as mulheres que recebem o diagnóstico? Como é que essa relação sua com a doença, né, do câncer? Foi assustador, foi muito assustador. Eu fiquei uns 2 dias, assim, tentando entender o que era aquilo ali, porque, assim, tudo para mim era imediato. Então, como assim eu vou ter que parar para fazer um tratamento que não vai durar 1 mês, 2 meses? Como assim eu vou ter que sair e ficar fora fazendo. Como assim? Vou ter que 1 ano fazendo, quase 1 ano fazendo quimioterapia? Como assim? Isso está errado, né? Não cabia, eu não posso fazer isso, eu não tenho horário para fazer isso. E aí eu vi que não adianta, se a gente não para, o corpo para, né? Eu vinha de um processo de busca. Esse período do meu adoecimento, eu vinha de um período de busca de mim muito grande.
Tanto que eu, né, encerrei a minha empresa de comunicação visual, abri uma empresa de papelaria, fechei a empresa de papelaria, porque eu gostava muito de criar, mas a execução daquilo ali era extremamente desgastante para mim. Era muito ruim, era muito ruim. E aí, assim, eu ficava questionando o que, que eu ia fazer. E aí eu me lembro que eu foi muito engraçado, assim. Eu falei com o André assim, olha, em fevereiro de 2020, né? Eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar os rumos, eu quero fazer outra coisa, eu quero me encontrar, quero fazer alguma coisa para mim. E aí, em fevereiro, o grupo de pais da Aspas foi fundado. E dali para frente começou a fundação da Aspas, né? E a Aspas se fundou em. Não, mentira, isso foi. Fevereiro, isso mesmo. A Aspas foi fundada em junho, né, de 2020. Quando foi. Aí a gente só começou a trabalhar lá mais para o final do ano, que foi novembro, dezembro. Em janeiro a gente alugou nossa sede. Em fevereiro começou o primeiro. Não, isso foi em 2019, desculpa. A sede foi fundada em 2020. 19, Foi, né? 2019. a Aspas foi fundada em 2019, isso. E, Eu estou contando uma história de 2019. Quando foi sim. no primeiro projeto, que foi em 2020, a gente, né? Então vamos trabalhar. Veio a pandemia, né? E logo em seguida o meu diagnóstico de câncer. Então, assim, foi um parar. Eu fui obrigada a parar por causa da pandemia. E ali, naquele momento, eu tive que parar de novo por causa do câncer, né? Então, assim, foi um susto muito grande, porque mesmo eu estando parada, eu tinha a rotina dos meninos aqui. Eu tinha. Como que eu ia parar para tratar de um câncer, né? Então foi muito assustador. E o tratamento em si, Bruno, ele é muito. Ele, é- ele, ele machuca muita gente, sabe? Então, assim, até hoje eu tenho sequelas de físicas, né? E até do meu próprio corpo, biológicas mesmo, de exaustão, que eu acho que foi o que agravou muito o meu quadro, né? Só que eu entrei num processo de depressão muito fundo, muito profundo, depois do tratamento. E aí, isso foi muito assustador, porque eu nunca me vi nesse lugar, sabe? Eu nunca me vi nesse lugar de ficar deitada, de ficar parada, de só dormir, de não querer levantar, de não querer fazer nada. Eu não queria fazer nada, eu só queria dormir, dormir, dormir. Então, peraí só um minutinho, Pedro. Mamãe tá falando aqui, tá bom? Então, foi muito assustador eu ver esse processo acontecer. E o André, vamos, Dani, levanta daí. Então, isso foi muito assustador. E acho que foi a pior fase. Pedro, mamãe tá na live, filho. Se você falar junto comigo, a mamãe não vai conseguir. Tem que falar baixo, né? Tem que falar baixo. Então, pode ir lá pro seu quarto, participando da live. É. Esse processo do pós-câncer, eu acho que foi mais assustador do que o próprio tratamento. Porque ali você tá ali naquela bola de neve, vai acontecendo aquele monte de coisa, né? O dia que faz quimioterapia piora, depois você melhora. Então você meio que vai levando. Mas o pós-câncer eu fiquei assim, e agora? Né? Eu não morri, eu tô tratada, tô curada, vai ter remissão, tô em remissão, posso ter de novo, sabe? Eu acho que é um pouco assustador de saber que você teve ali de frente para a morte e isso é muito, é muito transformador, né? Tanto para o bem quanto para o mal, porque te deixa muito frágil psicologicamente, né? E meu foi tudo meio que seguido, assim, então eu estava muito fragilizada, mas acho que o meu diagnóstico fez com que eu parasse e entendesse por que foi todo esse turbilhão. Então acho Uhum. me ajudou muito. Ah, legal. E aqui, vamos falar um pouquinho de brigas políticas e tudo mais que a gente
diariamente a gente encara. Uhum, Eu até escrevi uma pergunta aqui, porque assim, a gente sabe que a política para as pessoas com uhum, deficiência em cada região é diferente, mas sim. ela podia ser igual e boa em todos os lugares, né? Uhum. O que que você acha que o que tem para melhorar, sabe? Você acha que uma renovação dos políticos ou até mesmo pessoas com deficiência ocupassem esse lugar para poder entender realmente o que as pessoas passam para poder fazer algo por elas, assim? O Bruno, esses dias para trás, né, até você que me mandou um link, eu fui lá comentar num post de um deputado que estava falando, né, dos menininhos doentinhos. Nossa, os menininhos doentinhos. Não, são artistas, né? São artistas que são pessoas autistas, são pessoas com deficiência, mas são artistas. Não é coitadinho, não é superação, são É. artistas, né? E eu E ele acho, foi na exposição, né? ele Então, foi, ele não viu a exposição como exposição de não, artistas, né? ele viu do menininho, O tadinho, que dózinho, superou. ó, dó. É. Então, assim, isso me incomoda muito, né? Já me incomodava, né? Porque eu comecei a ver um processo de crescimento do Pedro. E, opa, que esse menino aqui vai virar um homem, né? E qual vai ser a profissão dele? Onde ele vai trabalhar? Eu sempre digo, eu luto para que o Pedro chegue na universidade, para que ele se case, que constitui família ou não. Mas se ele comprar o pão dele amanhã na padaria, eu vou estar muito feliz, porque ele não faz isso sozinho. Ele não sai daqui para ir numa padaria comprar o pão dele. Então, assim, eu acredito, Bruno, que quando pessoas com deficiência ocupam esses lugares, esse estereótipo de coitadinho, ele acaba. Porque as pessoas que lutam por políticas públicas de pessoas com deficiência, sendo pessoas com deficiência, eles sabem a dificuldade que tem. O capacitismo, né? Principalmente o capacitismo. É impressionante como as pessoas não conseguem perceber que aqueles três meninos são artistas, né? Por que não é o artista? Por que fica aquele estereótipo de tadinho, de coitadinho, de superação? Ai, não. Só se você olhar, né, a qualidade daquele trabalho, que você vai falar assim, gente, são artistas. Isso me incomoda Uhum. muito. Isso me incomoda É. muito. E, e é Ah, uma coisa assim, é porque eu comecei é uma a coisa. falar da política e mudei de assunto. Então, assim, eu Não, mas é acho. uma coisa também apartidária, né? Não tem partido, não tem Não! nada, briga, não precisa ter brigas, nem nada, As porque a causa é pessoas. uma só, né, cara? É ajudar a Sim, sim. pessoa próximo ali, né? Então, perde o sentido As, se tiver essas disputas, essas brigas. as pessoas. Você está me escutando direito, Bruno? Que aqui tá travando para Eu mim, tô, tá? eu tô escutando. As pessoas, elas confundem muito as coisas, né? Ser, existir é político, né? Então, o que a gente precisa fazer, independente de partido, né? Eu comentei essa situação para que as pessoas consigam perceber o quanto isso é ruim, sabe? Para pessoas com deficiência. Essa pessoa, esse deputado que falou dessa forma, ele não vai fazer uma política de mercado de trabalho para esses meninos. Ele quer criar um centro-dia para colocar esses meninos lá e pronto, acabou. Entendeu? Uhum. E não é isso, não é sobre isso. É como o mercado de trabalho pode receber esses meninos. Então, fazer política pública para pessoas com deficiência sem ser uma pessoa com deficiência é muito difícil. É muito complicado. Então as pessoas sempre falam assim: ah, mas é tudo muito novo. Não é tudo muito novo. A legislação não é nova. Ela está aí há um bom tempo. Então, assim, não dá mais para a gente falar, ah, eu não consigo fazer inclusão do meu filho, como se não pudessem ter autonomia. É exatamente isso. Não querem dar autonomia para as pessoas com deficiência.
Eles não querem, porque dar autonomia para pessoas com deficiência é fazer com que ele vote, é fazer com que ele ocupe lugares de política, de políticos, né? Ocupem lugares na sociedade. Não é viável dar autonomia para eles. Então, a gente vê muitos meninos que são nível de suporte maior, principalmente na comunicação, o quanto eles sofrem, porque as pessoas acham que eles não são capazes. Então, se você. Uhum. A gente sempre fala sobre isso, né, Bruno? Desmistificar a deficiência. Tá tudo bem ser uma pessoa com deficiência. Tá tudo bem. É. A gente precisa fazer isso, precisa falar o tempo inteiro sobre isso. Tá tudo bem ser uma pessoa com deficiência. Ser uma pessoa com deficiência, ser uma pessoa diferente. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. É isso que nos torna únicos. Senão a gente ia ser tudo igual, né? Então, E a gente... esse lugar de política, esse lugar de liderança, a Inês está falando que está travando para ela. Esse lugar de política, esse lugar de liderança, esse lugar da mulher, da pessoa com deficiência, ele precisa ser ocupado. Ele precisa ser ocupado. Uhum. A doutora Giannini está dizendo aqui, o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Eu custei entender isso. Que o óbvio precisa ser dito. Isso me incomoda. Porque eu fico, né, Bruno? Bruno sabe o quanto eu fico indignada com o óbvio, sabe? Eu não consigo entender que se existe uma legislação que diz que esse menino ele tem direitos, né? Que ele pode, ele tem direito a professor apoio, que ele tem direito a material, né, adaptado, currículo adaptado. Eu não consigo entender se está escrito na lei qual é a dificuldade das pessoas de falarem assim, aqui, gente, eu não preciso ensinar nada para você. Tá aqui, ó. Tá aqui. É só você ler a lei que tá tudo aqui, né? Então, esse óbvio me incomoda muito. Esse dizer o óbvio, sabe? Eu falo, meu Deus, será que a gente tá fora? E às vezes eu até me questiono, assim, se eu não tivesse o Pedro, será que eu teria essa mesma visão? Sabe? Uhum. Será que eu teria esse olhar voltado para a inclusão? Então, assim, eu agradeço muito a existência do Pedro por me transformar. Eu acredito que isso é muito meu. Meu pai, né? Outro dia eu te contei a história do meu pai. Meu pai é muito. Se doa muito para o outro. Então, isso é meu, é do meu pai. Eu tenho certeza que tem ali né, a sementinha que a gente planta nos filhos da gente. Mas eu te digo Com assim que. certeza. Oi? Não, com certeza. A Mas gente planta mesmo. Mas assim, se não fosse o Pedro na minha vida tão próximo, de uma forma assim, de eu ver a possibilidade de desenvolvimento através de tratamento, sabe? Uhum. É isso que me dá gana, isso que me move de poder proporcionar para o outro que o Pedro teve acesso, para que os meninos cheguem, né, às suas habilidades, ao topo das suas habilidades. É isso que eu acredito, sabe? Eu acredito que através de política pública é possível que a gente faça Uhum. isso acontecer. Enquanto a gente tiver Uhum. meninos que não têm nada e meninos que têm muito, ou então lugares que não acreditam no potencial da pessoa com deficiência, a gente faz muito pouco. A gente faz muito pouco. Então, é preciso ter pessoas com esse olhar, e não só porque ele é como é que fala? Ele defende a causa porque ele tem um olhar para Uhum. essa causa, mas porque ele vive. Por É. isso é importante que pessoas com deficiência assumam cargos de liderança, cargos de políticos, porque a gente transforma os espaços. E você acha que não tem por quê? Por preconceito? Porque, assim, você tem muito conteúdo. Você tem uma cabeça muito voltada para essas coisas. Você não encararia uma onda dessa, assim, um esquema desses, assim, do tipo, entrar na política para defender a gente e... Porque você já tá tão acostumado, né, assim, a lutar, a saber tudo, a encarar. Você acha que às vezes as pessoas não entram por medo ou Bruno, a própria política não deixa? Como que é? Vou fazer uma pergunta assim, tipo, você encararia
virar uma política para poder defender essas coisas? O que você pensa disso? Então, eu tenho uma grande amiga que é a Lívia, né? Ela foi a primeira pessoa que falou comigo sobre política, né? Eu nunca fui muito... Oh, fritoca. Eu nunca fui muito ligada em política, nunca fui. E aí ela falou para mim, ela falou, Dani, você sabia que isso que você faz é política? Eu falei, não, nada a ver. Ela falou, Dani, as pessoas confundem muito politicagem com política. O que você faz é política, e é a política mais bonita que existe, né? E isso, assim, me encheu os olhos, sabe? Porque você pensar que você faz algo para transformar a vida do outro é muito bacana, né? Então, naquele momento que ela começou a... naquele momento que ela começou a falar sobre política comigo, eu comecei a ter um olhar voltado para o que era política, né? E eu aprendi muito nesses últimos anos, né? É que eu vi que é tudo muito difícil. Inês, vai ficar gravado, tá? Eu vi que é tudo muito difícil, sabe? Que as famílias têm pouquíssima informação. E eu sempre correndo atrás para poder ajudar as famílias, correndo atrás para poder dar informações básicas. E, quer ver uma coisa que me incomoda muito? As pessoas irem atrás dos seus, né, candidatos, vereadores, deputados, pedir um exame e ganhar esse exame e votar nesse cara, porque esse cara deu um exame, sabe? Gente, dar o exame para a pessoa é politicagem, não é política. Pode até ser que seja uma boa ação da pessoa, mas o político de verdade vai criar condições para que você tenha uma boa saúde. Ou então ele vai investigar, se ele for um vereador, por que não está funcionando esse setor, por exemplo. Então, assim, Para não Bruno... precisar ficar pedindo e nem ficar dando com o intuito de ganhar votos, né? Exatamente. Então, assim, será que as pessoas conseguem entender? Isso começou a me instigar muito. Desde essa minha conversa com a Lívia, isso começou a me incomodar muito. Que eu falava assim, gente, será que essas mães não estão vendo que estão dando o mínimo? E tá todo mundo achando que tá tudo bem? E cadê? Né? Cadê o dinheiro que é investido? Cadê o orçamento do próximo mês? Cadê isso, né? Então, isso me incomoda muito, sabe? E eu comecei a ter essa visão. Eu não sei se eu tiver por que contribuir, se eu puder contribuir com a sociedade, né, de uma forma que seja através da política, de uma boa política, aí eu acho que vale a pena. Exatamente, doutora Giannini. Dinheiro tem dinheiro para fazer as coisas, né? Os caminhos são difíceis demais, são difíceis para as associações conseguirem ganhar dinheiro, e quando ganha não está fazendo. E aí, assim, isso me deixa muito enlouquecida. Isso me deixa muito, né, muito... Se eu puder fazer com que esses movimentos aconteçam através de mim, Bruno, sim, aí eu acho que vale a pena. Agora, se eu não puder, eu não sei, assim, porque essa politicagem, ela não cabe para mim. Ela não cabe para mim, sabe? Às vezes é Então, muito disso é uma mesmo, né? causa. Oi? Uhum. Às vezes é muito por isso também, né? As pessoas que querem ajudar mesmo, quando se deparam com essas situações, ficam desencantadas também, às vezes, com a política e tudo. Uhum. E aí tem que ser muito forte também para poder encarar e é por isso que tem que viver a causa, tem que chegar e lutar pelos direitos e não só falar, né? Eu acho que as pessoas precisam ter essa conscientização também, sabe, Bruno? Acho que cabe... o Pedro. Eu acho que cabe a nós, enquanto sociedade, tentar, sabe?
instruir mesmo, e dizer, não, olha só, isso aqui Peraí, Pedro. Aqui, daqui a pouco eu vou ler os comentários aqui, tá? Não Tá. fica lendo não. Tá. De como a sociedade entende a política, sabe? O que faz um vereador? O que faz um prefeito, né? Eu acho que falta muito isso. A gente não é educado para ser político. Eu acho que falta isso. Nós não somos educados para ser político. É lindo ver minha filha sendo política, sabe? E hoje eu ter consciência disso. Então, isso é muito legal. Eu acho que falta a gente isso. Eu acho que falta nós sermos seres políticos, que a gente faça política. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um monte de gente dando boa noite, coraçõezinhos. Falo do Pará. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui, ó. Aí a Dani, né? Mandando um abraço lá do Acre pra gente. Tem duas perguntas na caixinha de perguntas. Deixa eu só ver. Uma é ST Trevisan. Perguntou: gostaria de saber sobre relação amorosa. Como foi lidar com o isolamento e ter uma parceria? E ter uma parceria? Eu não entendi. Tá, mas também. gostaria de saber sobre relação amorosa. Então, vírgula, relação amorosa. Como... Eu só entendi. Deve ter três perguntas, Dani. Deve ter como saber sobre relação amorosa. Depois, outra pergunta. Como foi lidar com o isolamento? E a terceira pergunta, como foi lidar com uma parceria? Deve ser tipo a nossa aqui. Então, primeira coisa, eu vou começar pelo mais fácil. A parceria, eu e Bruno, foi um encontro de almas mesmo. A gente é muito parecido, a gente pensa as mesmas coisas, nós temos os mesmos objetivos. O Bruno nem se a gente tivesse sido criado junto desde pequeno, a gente ia ser tão parecido, tão igual, e com tanta alinhamento, né? Alinhamento. E a gente consegue, onde um não dá conta, o outro consegue acolher. E isso é o que a gente precisa buscar para as outras pessoas também, né? Que a gente se encontre, que a gente encontre outros suportes, né? Eu achava que era o suporte do Bruno, mas ele é meu suporte também. Então, quando a gente consegue, eu preciso de pessoas que saibam lidar com o Pedro, né? Como eu preciso de gente que saiba lidar com a Helena, apesar da sua independência, uma fragilidade emocional muito grande. Então, assim, como que a gente pode criar isso na sociedade? Com empatia, né? Com cuidado, com respeito. Eu preciso respeitar o Bruno, o Bruno precisa me respeitar, senão a gente não consegue ir adiante. Né? Então, assim, tem dia que a gente tá um saco, tem dia que a gente tá um saco, a gente é chato, mas o Bruno não tá num bom dia, né? E amanhã ele vai estar lá levando um pedaço de doce para mim, porque ele lembrou que eu gosto do doce, né? E vice-versa. Com relação à pandemia, a pandemia para mim foi um sossego. Eu amei a pandemia, estar dentro de casa, eu amei estar com os meninos. E uma coisa que foi muito, entre aspas, benéfico para mim e para o meu tratamento, foi que eu pude dar andamento no meu tratamento e os meninos estarem por perto, né? Então, talvez como eu fiz meu tratamento no Rio, eles teriam que ficar aqui. Então, assim, o isolamento para mim foi muito bom. O problema foi eu voltar para a sociedade depois. E isso aconteceu comigo e com um monte de gente que não tinha diagnóstico. Várias pessoas que estavam sem diagnóstico só conseguiram perceber que o que estava acontecendo era um pós-pandemia depois que começaram a ter que voltar a interagir, né? Então, assim, por trás das telas é tudo muito fácil, muito tranquilo. O tete-a-tete, ele traz
consequências graves. Na vida amorosa, eu não consegui perceber que o toque para mim era difícil. O toque, eu não sentia prazer, eu tinha dificuldade em estar naquele momento ali, me incomodava, eram coisas que eu não percebia. E às vezes eu achava que era porque eu não estava afim, não queria. Hoje eu sei que não. E hoje, poder falar sobre isso com meu marido, poder conversar com ele respeitar o meu espaço, é muito tranquilo. Porque, assim, a parte da sexualidade é muito difícil pra gente, né? Hoje, eu sei disso. Eu converso muito com o Bruno, converso com outras pessoas que também são adultas e a gente sabe que é muito difícil para todos nós, porque é uma explosão de sentimentos. Se a gente não domina sentimentos de ler traços sociais, como é que é sentir uma coisa que está por dentro de você? Então, é muito... Pedro, é muito complexo, né? O que é de sentimento. É preciso tomar muito cuidado. Mas até isso o diagnóstico me ajudou muito. Aí eu poder conversar com meu marido, poder sentar com ele, explicar para ele e ter uma vida saudável, né? E ter uma vida a dois saudável. Porque acaba que em algum momento eu falo assim, ô, peraí, o que está acontecendo? Por que você não olha para mim? Por que você não está perto de mim? Então, acho que é muito disso, do cuidado com o outro, dessa troca com o outro, e de saber que não é porque eu não estou retraindo porque eu não quero você mais. Eu estou retraindo porque eu estou sensível. Eu estou retraindo porque eu tô mais sobrecarregada. Enfim, né? De conseguir explicar para o outro que é um momento em que eu não estou bem. Só isso. Aqui tem aqui a Marquinha Modas. Oi, eu sou mãe de uma menina autista de 2 anos, pré-diagnosticada. Quer dar um, tipo, Essa idade é muito bacana, né, para o desenvolvimento. Então, é uma fase excelente para você investir em habilidades da infância mesmo. Não é nada além da infância. A gente sempre fala isso, né? Que se a gente tivesse uma escola focada no desenvolvimento infantil, né, que estimulasse aquela criança para o desenvolvimento infantil, a gente não precisava que os meninos tivessem tantas horas de intervenção fora das escolas. Porque essa idade é a idade do brincar, é a idade do descobrir, é a idade do pensar, né? Então, essa faixa etária é uma faixa etária excelente para se trabalhar, né? Procure a escola, converse bastante com a escola, fale da importância da plasticidade neural dessa criança, da importância que tem a escola, né, na participação do desenvolvimento dessa criança, e qualquer coisa chama a gente. Que a gente tenta, né, nosso papel aqui é tentar mostrar a importância da escola, né? Como fonte mesmo de conhecimento, como desenvolvimento da criança, né? Então, é isso. Essa fase de 2 anos é uma fase, né? Seja bem-vinda ao Clube das Mães Atípicas. É um mundo de muitos desafios, mas muito gratificante. Eu costumo dizer que um simples escovar de dentes, né, que qualquer criança faz, os nossos filhos são sempre, as pequenas vitórias são sempre festejadas. Então, festeje cada vitória da sua filha, né, observe, anote, filme, que isso tudo é bagagem tanto para estudos quanto para você mesmo ver o quanto ela vem desenvolvendo. As meninas né, elas têm características que dificultam mais o diagnóstico, então ela está numa fase de muito desenvolvimento aí, de muita conquista. Tá, Márcia? Beijo para você. a Tati e a André falou que maravilhosos. A Inês falando Saudade, Tati. show. Aí tem uma outra pergunta, né?
É, Márcia Benatti. Tive o diagnóstico há 2 meses. Ainda estou atordoada e perdida. Eu não sei, né, assim, quantos anos ela tem, mas já é adulta pela foto aqui, tá pequenininha, mas acho que ela já é uma pessoa, deve ser tipo a gente, conseguiu diagnóstico, assim, né? O E aí que eu acho ela que a gente perguntou, pode... Bru? Travou. Ela só falou que recebeu o diagnóstico há dois Ah, meses e ela está atordoada. uhum. Então, é ela É, conversar com as pessoas igual a gente, que uhum, recebeu tardiamente, uhum, e que é tudo igual, né? Assim, a gente passa pelas mesmas coisas, a gente fica assustado, mas a gente vê que é tudo a mesma coisa. A única coisa que vai acontecer é ela entender mais sobre ela. verdade. E aí, a vantagem é essa, né? Uhum. Então, Não, não vai mudar nada, nada. é, Assim, disso não vai mudar nada. Alguém apertou é aí o seu telefone? a, a Frida, né? Lógico, pisou. Hum. Tem gente mandando coraçõezinhos, beijinhos, amiga da mãe. Aí a Tati Uhum. falando um exemplo de mulher. A Letícia, a Letícia, né? Falando, eu não tenho horário. Que é quando você falou que você, pô, não tem tempo para me tratar. Como é que eu vou fazer? Aí ela escreveu, eu também. Aí a doutora Janine mandando boa noite, deve ter sido quando ela entrou. Aí ela deixou uma mensagem que a sociedade não está preparada para incluir o diferente, enquanto a mudança não começar nas escolas e dentro dos lares, não haverá inclusão. Uhum. Exatamente. Tá Olhar travando aqui para comentários, mim. tá? Olhar comentários no celular é muito ruim. É horrível. Abraços de Rondônia, olha. É, ó, aí elas autistas, né? Quando você estava falando do político lá, e aí ela falou, é a mania de querer adotar o PCD, Uhum. né? Eles Aí ela, tomam conta da nossa vida como se tivessem propriedade para falar e para, enfim, definir os caminhos, definir até onde podemos ir, até onde a é, pessoa com deficiência pode ir. Vamos definir aqui. Esse aqui não pode ir para a faculdade, esse pode ir para a faculdade. Quem? Como assim? Né? Como assim? é. Aí a SC Trevisan escreveu que na faculdade de pedagogia, 2000 a 2003, não falaram nada de inclusão e deficiência. Tinham uma Fala. habilitação só para quem se interessasse, optativa. Quem vai se Uhum. interessar? Não, e hoje, até hoje é assim. Às vezes a gente consegue, igual a gente tem feito muito aqui, né, Bruno? A gente Uhum. consegue entrar na faculdade e despertar ali nas pessoas o olhar para a inclusão. Mas não tem, é o aprender dentro da caixinha. Você vai, esse aqui aprende assim, vamos tentar todo mundo aprender assim, né? E É, aí, tem aí recém-formados dizendo, eu não sei nada sobre inclusão. Como assim não sabe? Se tem a legislação, por que não está atualizado o currículo desse pessoal? Né? Eles vão encontrar inclusão na escola. Vão encontrar, não tenha dúvida disso. Por que não está no currículo? Então, assim, é isso. Isso é política pública. Isso é política pública. uhum. Isso é luta. É luta que a gente precisa ter. E que só vai ter quem sente na pele. Quem não sente na pele não vai lutar por isso. Até a Paula SRIB colocou que as políticas públicas podem até evoluírem, mas a sociedade deve entender que cada cidadão é responsável pela inclusão, né? Aqui, eu acho Exatamente. que o tempo aqui está acabando, já deu 1 hora, às vezes o Instagram vai ligar, Fechar. mas é, mas aí eu quero fazer uma última pergunta que para todos os convidados, que é se você fosse um animal ou
algum elemento do fundo do mar, qual que você gostaria de ser e por quê? Não, do fundo do mar ou da turma da Doroteia? Não, do fundo do mar. Do Do fundo do fundo mar. do mar? Porque é o universo da Doroteia. Então você pode ser qualquer coisa do fundo do mar. Então, seja do universo da Doroteia, qual o animal que você acha que você gostaria de ser e por quê? Hum, nossa, eu estava preparada para responder da Doroteia. Pode ser da Doroteia. Então, a gente estudou muito os personagens, né, do fundo do mar. Aham. E eu fiquei muito emocionada com Logo depois do meu diagnóstico, você mandou para mim as definições do. Peraí. As definições do golfinho, da baleia ou do golfinho, a gente fez algumas, né? Hum? Aí tem gente querendo ser o cavalo marinho. E, É. e quando você começou a falar sobre o golfinho e falou, olha isso, é você. Então, se tem algum, né, animal que eu me identifique nesse momento, é com o golfinho. Eu me sinto livre, eu me sinto feliz, eu me sinto inteligente, eu me sinto capaz, e eu acho que, eu acho não, eu acredito que a minha vida está só começando e que tem muita coisa para eu conquistar ainda. Te agradeço, meu amigo, por estar do meu lado, né? Por me aceitar do jeito que eu sou, por cuidar de mim, né? Por me motivar e por termos a Doroteia na nossa vida. Uma gratidão imensa de ter esse espaço, de ter essa fonte de comunicação, né? Com outros autistas e com a comunidade autista. Muito obrigada por tudo. Também agradeço, né, por ter me abraçado e acolhido na nossa família, na Aptos, e agora a gente vai seguir junto. Aí é isso. Obrigado por iniciar mais um Doroteia com Vida, agora na sua segunda temporada. Muitas fofocas, mas nós vamos. Vai ter muita gente legal para a gente conversar sobre a pessoa mesmo, né? Assim, às vezes a gente fica falando só de autismo, autismo, autismo. Aí vamos pegar algumas coisas aí de mais natural, assim, do ser humano mesmo. O Isso aí. próximo convidado vai ser o tio Faso. Então, Fantástico. a gente faz umas perguntas legais para ele. E obrigado, então, por tudo. Dá um beijo a todo mundo aí e até mais. Beijo grande. Obrigada, Bru. Obrigada a todos.